Karina, você começou a estudar o intestino, a importância dele, desde sempre, né? Fala um pouquinho dessa sua relação com esse estudo, um pouquinho mais voltado na nutrição para o intestino. Então, eu comecei a estudar o intestino quando eu entrei no mestrado, isso foi em 2009. Então, eu entrei e queria fazer alguma pesquisa, eu já trabalhava com gastros, na época eu trabalhava no Sírio-Libanês também, no hospital, e já me chamava atenção essa questão da parte de gastroenterologia. E daí eu entrei lá no mestrado e comecei a ver alguns estudos que me encantaram, que eram pesquisas que tinham acabado de sair, mostrando que pacientes obesos tinham uma microbiota, ou seja, bactérias ali do intestino diferentes de pacientes que não tinham ganho de peso ou diabetes. E daí eu falei, nossa, que incrível! E daí começaram algumas teorias que, será que então obesidade e diabetes está relacionada com essas bactérias intestinais, que elas são um dos caminhos responsáveis aí para um ganho de peso? E daí eu fiquei muito fascinada com esse tema e resolvi fazer minha pesquisa nisso. Tanto que eu analisei pacientes pré e pós aquela cirurgia de redução de estômago, que a gente chama de cirurgia bariátrica, que normalmente faz para perda de peso em super obesos, né? Meus pacientes eram todos super obesos e todas diabéticas. E daí eu quis entender o perfil dessas bactérias e o papel dessas bactérias depois que a pessoa perdia o peso e melhorava os índices de glicemia depois da cirurgia. E daí eu vi que mudava completamente assim a microbiota intestinal dessas pacientes e que as bactérias sim tinham um papel muito importante. Um dos achados mais interessantes do meu trabalho foi que eu conseguia ver pré-cirurgia, só de analisar as bactérias do intestino, eu conseguia saber quem ia ter sucesso ou não na cirurgia. Porque a gente sabe que tem alguns pacientes que não respondem bem, acabam não tendo uma perda de peso tão interessante de acordo com o procedimento e também não melhora os índices glicêmicos. E eu conseguia ver isso só analisando a microbiota intestinal. Então Que interessante. E foi aí, e muito aí foi, interessante. né? Porque aí, a partir do momento em que você vai descobrindo e vai aprendendo na prática, né? Você vai querer, Uhum, você vai mergulhando, né? E aí foi, exatamente. você foi fazendo vários cursos e não só acadêmicos, mas foi colocando a mão na massa mesmo desse assunto. E hoje o Exatamente. cérebro é visto, enfim, comprovadamente como segundo cérebro, né? Então, fala mais um pouquinho sobre isso pra gente, Karina, antes da gente mergulhar aqui no a atividade física De e física. intestino e como eles se relacionam. Não, daí isso começou a me deixar tão encantada e eu comecei a mergulhar em estudos e no meu próprio estudo e também frequentando muitos congressos. Só que daí tinha uma coisa que me angustiava, que eu sempre conto essa parte. Foi uma época até que eu quase desisti de tudo, porque eu já atendia em consultório. E essas teorias eram muito legais, só que a gente ainda não conseguia aplicar. Ou seja, então, tipo, eu sabia dessa diferença, mas eu não sabia o que fazer ali para o meu paciente que estava acima do peso. Como que eu vou mudar, então, essa microbiota intestinal? O que eu vou fazer, né, ali na prática? Então, eu comecei a tentar trazer, e eu brinco que é um dos meus lemas, trazer a ciência para a prática clínica, porque eu me peguei muitos meses, às vezes, lá imersa numa bactéria única lá, sendo que eu não conseguia trazer isso para a vida real, né? E hoje em dia a gente consegue, inclusive, fazer teste de perfil de bactéria. Eu posso pedir no consultório um teste para ver o perfil das suas bactérias. E eu já consigo ter estratégias ali, tanto de suplemento quanto da própria dieta, para a gente mexer ali no equilíbrio da sua microbiota intestinal. Então, hoje está muito mais unida aí essa ciência da prática clínica mesmo.